Alguma vez alguém já te ligou oferecendo um investimento que pague, sei lá, 90% do CDI? E você ficou boiando, obviamente? Não se preocupa, porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é CDI da forma mais simples possível. Vamos lá! Se imagine na rua agora, né? Você trabalha, você vai almoçar e logo depois você vai tomar uma casquinha no Mac. E na rua você vê um Monza passando, né? Um Monza, um carro antigaço, mas não daqueles de colecionador. Um carro destruído, desmontado, um carro velho, sujo. O que vai passar pela sua cabeça? Vai passar pela sua cabeça que esse é um carro muito abaixo da média, um carro ruim, é um carro fraco, um carro velho, um carro destruído. É isso que vai passar pela sua cabeça. Agora, se imagina terminando o almoço, indo pegar uma casquinha, um sorvete no dileto. Um negócio um pouco mais requintado e tal. E no caminho, você vê uma Mercedes. Mercedes preta, top, novinha, brilhando, um puta carro. O que você vai ter na sua cabeça passando? Você vai ter, puta, meu, que carro legal, carro novo, carro bacana, carro bem acima da média, né? Um carro que poucas pessoas têm de acesso e tudo mais. Então é isso que você vai ter na cabeça. O CDI, por incrível que pareça, é muito parecido com essa história da Mercedes e do Monza. Mas por que é parecido? Porque o CDI é simplesmente uma taxa de referência. Imagina que o CDI é uma taxa de referência e que hoje ela está em 10%. Se o CDI estiver em 10% e você for aplicar seu dinheiro conseguindo, sei lá, 12% de rentabilidade, você tem uma puta de uma aplicação. Você tem uma aplicação que paga muito mais que o CDI. Você tem uma baita aplicação, essa aplicação paga 120% do CDI. Porque o CDI é 10%, você ganha 12%, você tem 120% do CDI. Então você está investindo muito acima do seu benchmarking, da sua taxa de comparação. Agora, se você investia, sei lá, 8% ao ano, uma coisa assim, você está investindo mal, porque você está investindo em algo que está rendendo muito abaixo do CDI, muito abaixo desse índice de referência, muito abaixo desse benchmarking que a gente está falando. Então, como que você sabe que o investimento de 12% é bom e o de 8% é ruim? Porque você tem uma referência. Essa taxa de referência, nesse exemplo que a gente está dando, é uma taxa de 10%. Agora, no mercado de carro, como que você sabe que uma Mercedes preta, top, novinha, é um carro legal? Porque você tem uma noção do mercado de carros. Você trabalha, você vai para o trabalho de carro, você, sei lá, pega táxi, pega Uber, sua família tem carro, você tem uma noção do que é um carro, de como ele funciona. E você sabe que um Monza velho, sujo e tal, é um carro destruído, é um carro que já não faz mais tanto sentido. Mas não aquele de colecionador que eu aprecio, tá? Só para deixar bem claro. Então, o CDI é uma taxa de referência. Mas agora que você já tem uma noção de como funciona mais ou menos, vamos para a parte um pouquinho mais detalhada. Mas não se preocupa que não é difícil. Imagina que os grandes bancos hoje, pega os bancões, eles têm um dos grandes propósitos sendo um empréstimo de dinheiro. Então você precisa de grana, você vai atrás do banco. O banco vai te emprestar dinheiro se você precisar. Agora, se você tiver dinheiro, você pode investir no banco também, né? Investir através do banco. Só que quando você investe, você sabe que você não investe efetivamente, você empresta para o banco, né? Então, imagina que você, baita milionário, pega seu dinheiro, tem lá R$1 milhão. Chega no banco e fala, pô, gerente, eu quero aplicar meu dinheiro. E aí você vai e aplica o seu dinheiro no banco. O banco tem um monte de gente lá fudida, precisando de grana e tudo mais. Ele chega lá e empresta R$1.200.000 para vários clientes. O que vai acontecer? Vai acontecer que no final do dia ele vai ter um descasamento de uns R$200 mil. Só que isso daqui, esse descasamento, acontece todo dia e em todos os bancos. Só que tem dia que você descasa para cima e descasa para baixo. Então às vezes o banco termina deficitário, superavitário. Todos os dias acontece esse descasamento de caixa. Mas nesse exemplo, que o banco terminou o dia negativo em R$200 mil, o que aconteceu? Ele precisou pedir dinheiro emprestado para um outro grande banco no sistema financeiro. Então, como ele pediu esse dinheiro emprestado, e o banco não é bobo, aliás, o banco é o menos bobo da história, o banco pegou e emprestou 200 mil. Mas quando ele emprestou, ele cobrou uma taxa. Obviamente ele cobrou uma taxa. Mas qual taxa que ele cobrou sobre esse empréstimo? Ele cobrou a taxa do CDI, obviamente a taxa do CDI, e é daqui que vem o nome de certificado de depósito interbancário. Tem muita gente que fala que é interfinanceiro, tá, mas certificado de depósito interbancário, então olha como faz sentido o negócio. Todos os bancos, eles fecham o caixa no final do dia e muitas vezes eles têm um descasamento, então eles pedem dinheiro emprestado para o outro e o outro cobra a taxa do CDI. É a taxa que os bancos cobram entre si. E já que os bancos cobram essa taxa, a gente utiliza essa taxa como referência.
Por que a gente utiliza essa taxa como referência? Porque se imagine tendo um dinheiro e aplicando no Tesouro Direto. O Tesouro Direto, como a gente já falou aqui, é uma plataforma que te permite comprar títulos públicos, que são os títulos mais conservadores do Brasil. E quando você aplica via Tesouro Direto, você tem, por via de regra, quando você aplica em um Tesouro Selic, que é a aplicação mais conservadora do Brasil e tal, uma rentabilidade quase igual a 100% do CDI. Quase igual. Então, pensa comigo. Se você pode aplicar aqui, ganhando quase 100% do CDI, sem correr risco nenhum, correndo o risco do país quebrar, que é o menor risco de todos, você concorda que não faz o mínimo sentido você aplicar em qualquer investimento que te pague menos que 100% do CDI? Porque se aqui você tem o menor risco do país e ganha já os quase 100% do CDI, para que você vai aplicar em uma poupança ou em outro produto ganhando menos? Então não faz sentido. Então o CDI serve para a gente ter uma referência. E como a gente tem uma referência, não me importa mais a rentabilidade bruta que eu ganho. Não me importa se eu ganho 12% ao ano, 14%, 15%, 20%. Só importa o quanto por cento do CDI que eu ganho. Porque essa é a taxa de referência. Vai ter ano que o CDI vai estar em 10%, em 9%, em 5%. E vai ter ano que ele vai estar em 30%, 40%, 50%. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas isso já aconteceu. E a única forma de eu saber se a gente aplicou bem, é puxando quantos por cento do CDI a gente teve de rendimento. E não realmente quanto a nossa carteira rendeu. Se rendeu 15% no ano, 20% no ano, 30%. Então o CDI tem que ser utilizado para você ter uma taxa de referência. Então, agora que a gente já teve esse conceito geral, imagina que o CDI é de 10% ao ano. Para facilitar aqui os nossos cálculos. Se o seu gerente te ligar oferecendo um investimento de renda fixa que pague 90% do CDI, você vai pegar e falar, opa, pera aí, se o CDI está em 10% e eu tenho um investimento que rende 90% do CDI, o meu dinheiro vai render 9% no ano. Se você tiver acesso a um investimento que paga 130% do CDI, você fala, opa, se o CDI está em 10%, eu ganho 130% do CDI, eu ganho 13% ao ano. Então veja como ficou mais fácil. O CDI serve como benchmarking para suas aplicações de renda fixa, principalmente para as aplicações pós-fixadas. O que é uma aplicação pós-fixada? É uma aplicação que segue o CDI. Então uma aplicação de 90%, 100% do CDI, 110% do CDI, é uma aplicação pós-fixada no CDI, numa denominação um pouquinho mais complicada. Então o que você está buscando? Você está buscando a Mercedes, você está buscando um carro acima da média, você está buscando as aplicações acima do CDI. É isso que você tem que buscar na sua carteira de investimentos. Espero que eu tenha conseguido passar esse conceito um pouquinho mais complicado de uma forma simples e que qualquer investidor, qualquer pessoa entenda. Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo, que vocês sabem que eu tento responder tudo, na medida do possível. Espero que eu tenha te ajudado no vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe isso daqui com seus amigos, seus colegas, porque eu tenho certeza que muitos deles, se não a maioria, não sabe o que é CDI. Então, te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!